Olá pessoal, e vamos agora ao capítulo 2, Escrita e Interação. No primeiro item nós temos a seguinte indagação: o que é escrita? Neste item nós temos uma rápida relação da fala para a escrita. Nós sabemos que cronologicamente, a fala surge primeiro que a escrita. A escrita pode ser considerada como uma invenção recente, se comparada a toda a história do homem. E durante um bom tempo, a escrita foi vista como algo exclusivo, de escrivães, eruditos. Ou seja, a escrita era vista como algo reservado a uma pequena parcela dos indivíduos, seja de que ambiente for, seja de qual lugar, qual época. No entanto, o que nós temos recentemente, uma, digamos, democratização desse acesso à escrita. Ou seja, a prática da escrita acabou se generalizando, e foi para além dos espaços formais, como escolas, ou mesmo alguns ambientes de trabalho. A escrita é vista também para além do trabalho, na nossa vida pessoal e doméstica. Então, apesar de a fala ter surgido primeiro, o que a gente tem em nossa sociedade é uma sociedade grafocêntrica. A escrita ela passou a ter uma importância maior se comparada à fala. Obviamente, existem diversas comunidades ágrafas, que não possuem a escrita. E nem por isso a gente pode dizer que se trata de culturas inferiores, A gente utiliza aqui o conceito de cultura à luz da antropologia cultural. Então, a gente vê as diferenças entre povos como diferenças culturais e não diferenças que se referem a graus de inferioridade ou superioridade de um povo em relação ao outro. Se a escrita ela não existe em algumas comunidades, é porque essas comunidades ainda não viu a necessidade de a invenção de uma técnica, que é, no caso, a escrita. Então, para essas comunidades, a escrita ela não é necessária, não chega a ser relevante. No entanto, existem comunidades, já como a nossa, que são grafocêntricas. A escrita ela passa a estar no centro das atenções, se comparada a manifestação da linguagem por meio da língua falada. Então, mesmo a escrita tendo surgido há um bom tempo, existem ainda comunidades ágrafas. E lembrando, quando eu falo de escrita aqui, eu falo de escrita no sentido mais amplo. Não estou me referindo apenas à escrita alfabética, tá ok? Então, quando a escrita surge, ela não surge já como escrita alfabética. A escrita alfabética é algo mais recente ainda. E é importante destacar também que os gêneros textuais, e a gente vai estudar isso de uma forma mais detalhada ainda na análise deste livro, os gêneros textuais eles já existiam antes da escrita, ok? Existiam na modalidade falada, Existem gêneros que são tipicamente orais, a gente sabe disso. Então, não é necessário haver a escrita para a existência de gêneros textuais, ok? Então, antes da escrita, os gêneros eles já existiam. Obviamente, com a vinda da escrita, a invenção da escrita, a gente vai ter novos gêneros textuais surgindo, que vão se utilizar dessa tecnologia, que é a escrita. A gente não pode deixar de considerá-la também como uma tecnologia, que vão se utilizar dela e nós vamos ter novos gêneros textuais surgindo. Pois bem, mas afinal, o que vem a ser a escrita? O que vem a ser a escrita? A escrita é vista aqui como um produto sócio-histórico cultural.
né? Produto sócio-histórico cultural. Aqui a gente tem algumas palavrinhas, né, que já nos dão pistas sobre o referencial teórico utilizado, né, o que baseia, né, os conceitos que nós podemos ver nesse livro, qual é o referencial teórico, a perspectiva de língua, de texto, né? Então vejam, produto, né? Nós temos o produto. Por produto, a gente já pode entender o processo que vem antes, né? A produção, e essa produção ela envolve mais de um elemento. Depois a gente ainda vai ver de forma mais detalhada esta produção. Primeiramente, é importante a gente entender o texto como produto, ou seja, ele é o resultado de uma produção, um processo, ok? Pois bem, sócio-histórico. O texto ele tem um aspecto social. Por quê? Porque para produzir um texto, nós utilizamos a linguagem. Né? Utilizamos a linguagem, utilizamos, no que diz respeito à produção textual escrita, né? Utilizamos sinais gráficos convencionais, né? Eles foram convencionados, e, obviamente, não é o resultado da decisão de uma pessoa, mas sim de várias, né? Então, a aquisição da linguagem, nessa perspectiva aqui, ela se dá socialmente, né? O homem, para ser homem, né, ele necessita da linguagem. E essa linguagem é adquirida socialmente. Então, se eu entendo a linguagem como algo que é adquirida socialmente, e o texto como sendo a manifestação, né, ou a concretização, né, a manifestação concreta, empírica, enfim, da linguagem, né, eu vou entender esse texto também como sendo o resultado de um processo que envolve o social, né? Então, é um produto sócio-histórico. Por quê? Porque é o resultado de um processo de um longo período de acúmulo de conhecimento, né? A língua que nós temos hoje, né? Ela é o resultado de um longo percurso histórico. Então, adota-se aqui, pessoal, uma perspectiva, digamos, diacrônica, né? A língua, ela é o que é hoje, não por um aspecto fatalista, né? Não por um aspecto determinista, é o que é e ponto final. Não, a língua é o que é, mas por conta de todo um processo histórico de tomadas de decisões, tomadas conscientes, né? O homem conscientemente vai tomando as suas decisões, vai alterando a língua e vai sendo alterado por ela, né? Por isso que o homem constitui e é constituído pela língua também, né? Então é um processo sócio-histórico, né? A língua ela vai modificando, vai se modificando historicamente, né? E obviamente cultural, né? É um produto da ação humana, né? A própria palavra cultura, se a gente for ver a etimologia, né, se refere a cultivar, a mesma etimologia de cultivar, de culto, né? Então, se refere mesmo a essa ação do homem sobre o mundo, né? Então, é um produto sócio-histórico cultural. E como se dá a aquisição desse produto sócio-histórico cultural? Né? Como se dá a aquisição disso, né? Então, alguns pesquisadores estudam, a gente pode destacar aqui a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, né? Que estudaram a aquisição da língua escrita, né? A gente tem pesquisas sobre a própria produção textual, tem pesquisas sobre o ensino, né? Ensino de escrita, e também a gente vai ter uma pluralidade de definições, né? Definições de quê? De escrita. Isso vai depender, pessoal, do seu ponto de vista, né? De como você vê a língua. Então, dependendo da forma que você vê a língua, né, você vai ter uma concepção diferente do que seja escrita. E nós vamos ver aqui 3 concepções. A primeira concepção de escrita é aquela que traz um foco na língua.
Então, a língua, que é o foco, né? E por língua a gente pode entender aqui como sendo o texto, né? O texto, o elemento empírico, né? A concretização disso. Então, quando eu foco no texto, né? Meu foco é o texto, eu vou ter a linguagem sendo considerada como um sistema pronto. Ou seja, eu tenho aquele texto, né? E esse texto, por si só, ele tem significado. É como se o significado desse texto fosse algo intrínseco a ele, não dependesse de mais ninguém. Ele está lá, o significado, e pronto. Então, não importa qual época for, né, ele vai ter sempre aquele significado. Então, a gente tem aqui uma perspectiva mais estanque, né? A perspectiva de língua, que vai se refletir no próprio conceito de escrita, né? E também, quem é professor, né, vai se refletir também no próprio ensino dessa língua ou ensino da produção textual. Então, quando eu tenho essa concepção de escrita que traz um foco na língua, né, eu vou ter a linguagem sendo considerada como um sistema pronto. A linguagem está pronta, ou seja, ela pré-existe ao homem. Okay? O homem, o sujeito, né, ele é pré-determinado pelo sistema. Existe a língua, pronto, a língua está lá, paradinha, né? Eu vou ser pré-determinado por essa língua, ou seja, cabe a mim assimilar o que está ali pronto, né? O que está inerte, estanque, né? E é aqui que a gente vai ter o princípio da transparência. Tudo está dito no dito, ou em outras palavras, o que está escrito é o que deve ser entendido. Ou seja, pessoal, a gente não vê aqui nessa perspectiva de escrita com foco na língua, né, a possibilidade de haver as inferências, haver os subentendidos, os pressupostos, né, uma vez que tudo é o que está ali. E um bom exemplo de ensino de língua, né, baseado nesse foco na língua, o foco no texto, né, o texto como sendo algo que por si só possui significado, né, são aqueles exercícios repetitivos, né, de regras gramaticais, né, decorar regras gramaticais, ter um bom vocabulário. Isso aqui seriam critérios de avaliação de uma produção textual. Então, como as próprias autoras nos trazem, houve um tempo em que era comum recomendar aos alunos muitos e muitos exercícios sobre sinais de pontuação, concordância, regência, colocação pronominal, né? E quando o ensino de língua fica única e exclusivamente nisso, né, nós podemos perceber muito bem o ensino de língua como sendo algo inerte, né? Algo imutável. Pois bem, então aqui nós temos a escrita com foco na língua, né? Mas também temos outra perspectiva. Enquanto que nesta que nós vimos o foco é no texto, né? Nós vamos ter a outra, o foco naquele que produz, né? O foco no escritor. Então, a língua vista nesta perspectiva, né, com foco no escritor, a gente vai ter a linguagem como uma representação do pensamento. Então, a linguagem como uma representação do pensamento. Tudo aquilo que chega ao texto, é a expressão do pensamento. Então, o que a gente tem aqui é o chamado sujeito psicológico, né? Um sujeito psicológico. O que ele faz é representar para o papel essa representação mental, cabendo assim, né, ao leitor captar essa mensagem que foi passada. Então, aqui o texto é visto como um produto, mas um produto lógico, né? Um produto do pensamento e não um produto da interação. Ele é um produto do pensamento, é uma representação mental do escritor.
E a outra perspectiva, que é a que as autoras defendem, né, é a escrita como sendo foco na interação. E aqui a gente vai ter a escrita como uma produção textual, né? Vai ser destacada esta relação escritor e leitor, né? A perspectiva aqui é de uma concepção interacional, né? Ou dialógica da língua. Então, eu não estou apenas no produto, que seria o texto, não estou apenas naquele que produz, que seria o escritor. O meu foco aqui é na relação entre esses elementos, né? Na sua interação. Os sujeitos aqui, eles são vistos como sujeitos ativos, né? Então, aquele que produz texto para alguém, e esse alguém que recebe o texto, né? Ele desempenha um papel ativo também ao ler esse texto, né? Porque quando ele lê esse texto, ele está interagindo com esse texto e está produzindo um outro texto mentalmente, né? Então, nessa perspectiva, a escrita é vista como uma atividade que demanda da parte de quem escreve a utilização de muitas estratégias, né? Conhecer a situação comunicativa, quem são os interlocutores, né? Qual o tópico que vai ser desenvolvido, né? Isso é adequado para a situação, né? A seleção, organização e desenvolvimento de ideias, balanceamento entre informações implícitas e explícitas. Quando a gente tem uma interação, né, parte do pressuposto de que o escritor, ao produzir um texto para alguém, ele compartilha alguns conhecimentos, né, com esse alguém. Então, haverá informações as quais ele não vai falar no texto, porque ele já sabe que o seu interlocutor, né, já sabe daquelas informações. Então, há informações que não são necessárias estarem presentes no texto, né? Então, ele já vai produzir o seu texto fazendo esse balanceamento das informações, as chamadas informações dadas e as informações novas, né? Textos com muitas informações novas, né, são textos mais difíceis de serem compreendidos, né? Então, o ideal é você balancear informações novas com informações dadas, ou seja, informações as quais o seu interlocutor já conhece. E, claro, durante a produção desse texto, né, é interessante haver uma revisão da escrita, né? Uma revisão da escrita. Então, pessoal, o sentido da escrita aqui é visto nessa perspectiva, como um produto da interação, e não o resultado do uso do código, que seria a primeira perspectiva, e nem então somente as intenções do escritor, que seria a segunda perspectiva, né, com foco no escritor. Nessa concepção de escrita, que é baseada, né, que é assentada na interação, o sentido é um construto, não podendo, assim, ser determinado a priori, né? Ou seja, o que vai determinar um texto como sendo um texto não vai ser ele mesmo, vai ser a relação, né? Por quê? Porque um conjunto de palavras, né, pode ser um texto para uma pessoa e para outra pessoa pode não ser, né? A pessoa pode não interpretar, pode não entender aquilo, né? Não saber do que se trata, por exemplo. Então, o que vai definir um texto como um texto vai ser essa interação, né? Essa relação dialógica.